precisamos, de alguma maneira, garantir um futuro mais inclusivo no mundo do trabalho. E durante muito tempo, principalmente nos últimos anos, nas minhas aulas, eu trabalhei muito a questão da agenda, né, que tem uma data de limite para os Objetivos de Desenvolvimento em 2030. E a gente falava disso em 2020, 2022, 23, 24, estamos caminhando para 2025, e as coisas estão muito piores agora do que quando essa Isso é convenção verdade. foi elaborada. Então, assim, Triste. se a gente pensar na situação de trabalho para as mulheres, não melhorou. As mulheres trabalham muito para ganhar menos, para desenvolver tripla jornada. Se nós pensarmos em uma coisa muito discutida nos fóruns, né? Na situação do trabalho para os PCDs, a gente continua absorvendo pessoas com deficiências residuais apenas para bater as metas, para que aquele percentual que é exigido seja atingido. Durante muito tempo, o mercado de trabalho, assim como as escolas e as universidades, eram extremamente brancocentradas e eram absolutamente marcadas pela presença masculina. Avançamos muito. Temos hoje a presença da mulher nas escolas, nas universidades, temos a mulher no mercado de trabalho, mas a que preço? A que custo? Foram políticas inclusivas ou foram mulheres guerreiras, desbravadoras, que sobreviveram a exercícios e a sacrifícios absolutamente descomunais para que pudessem, como mãe solo, combater a fome sua e dos seus, sem encontrar oportunidades maximizadas. Então, a gente não pode dizer, não, a sociedade democrática avançou, vejam lá. Pelo contrário, a sociedade está aceitando mudanças que estão sendo forjadas a ferro e fogo por minorias que não suportam mais viver na obscuridade, viver na fome, na miséria, sem que novas formas de trabalho, sem que outras oportunidades sejam geradas. Então, essas pessoas avançam como um campo de batalha e acabam fazendo com que as suas vozes, com que suas vidas sejam respeitadas ou consideradas, né? A gente sempre fica se perguntando quem fez as revoluções, e a gente descobre que é sempre algo de dentro para fora, né? Essas pessoas lutam, morrem, perdem, para um dia conseguir, minimamente, com que seus direitos sejam assegurados. Até hoje, se nós pararmos para pensar, ainda temos um número muito pequeno de mulheres pretas ocupando cargos diretivos. Mulheres pretas trabalham, sim, sempre em cargos absolutamente subalternizados, né? Homens pretos trabalham, sim, eles têm a facilidade de que são homens, mas continuam ainda sofrendo margens consideráveis de preconceito. Como é que nós vencemos isso? Quando todos os atores sociais, como eu já disse, assumirem compromissos e desenharem políticas que sejam realmente políticas inclusivas. Políticas que vejam a pessoa em seu processo de desenvolvimento humano, em sua formação acadêmica, em sua formação cidadã, e que sejam colocados na sociedade como sujeitos de direitos e oportunidades. E se nós não tivermos isso, vamos ter, como Galeano já nos disse, medo dos nossos semelhantes, né? Como Galeano disse no seu livro De Pernas para o Ar, nós vamos ter medo de dormir, porque aqueles que estão com fome não dormirão. É o medo do outro, é o medo daquele que está tanto sem oportunidades,
que certamente ele vai cometer desatinos, né? A gente sabe perfeitamente que as relações de trabalho sempre foram desiguais. Elas sempre foram numa relação verticalizada de poder, onde o dono, o nobre, o aristocrata, o patrão, sempre impôs a sua vontade, contando com a cota de sacrifício do trabalhador. Isso não mudou. As relações de trabalho ainda não são verdadeiramente democráticas. Elas são aparentemente democráticas para alguns segmentos da sociedade. Nós, profissionais liberais, sabemos nos defender, sabemos reconhecer quando algo nos afeta e sabemos exigir os nossos direitos. Temos consciência de que somos sujeitos de direitos. E quantos não sabem? E quantos não reconhecem isso? Estamos falando de que percentual da população brasileira e de que percentual da população mundial? Mais da metade desse planeta não sabe que tem direito a ter direitos. É verdade. Então, como é que eu posso pensar no futuro inclusivo se o próprio indivíduo não se percebe sujeito? Se ele ama e adora o seu explorador, o seu colonizador, né? Se ele se sente mais seguro sendo dependente de esmolas, porque ele não se percebe capaz de ser autônomo, de ir em busca do conhecimento e da sua força produtiva e, consequentemente, de sua independência financeira. É tão perverso, é tão cruel, que a gente não reconhece as artimanhas, as entranhas dessa sociedade que tem uma capa democrática, mas que no seu interior ela é absolutamente cruel e excludente. E a gente fala da necessidade do futuro inclusivo, mas ele tem que ser para todos. A gente precisa pensar em cada instituição, em cada organização, num gabinete que trabalhe diversidade e inclusão, que trabalhe o homem, a mulher, o transexual, que trabalhe o PCD, que trabalhe o idoso, que respeite a pessoa que construiu, que colaborou a maior parte da sua vida para uma sociedade e que não pode, de repente, ser colocado num depósito onde a sua aposentadoria não é suficiente para pagar os seus remédios. Remédios esses que vão tentar curar adoecimentos que aconteceram enquanto essas pessoas estavam sendo exploradas em seus espaços de trabalho. É tudo tão difícil que eu gostaria de dizer a quem nos assistir, a quem nos ouvir, seja lá quando for, que ou nós mudamos verdadeiramente enquanto temos a oportunidade de fazer isso, ou nos debateremos quando não formos mais incluídos. E quando já tivermos passado para o outro lado da fronteira, que é o lado dos excluídos. Enquanto pudermos, temos que realizar educação profissional inclusiva, preparar pessoas, nos prepararmos, sermos pessoas produtoras de conhecimentos, de práticas, de saberes, de fazeres, compartilhados democraticamente, sim, com todos. O que nós não podemos é imaginarmos que seremos sempre dotados de oportunidades e que não viraremos a curva e nos encontraremos adoecidos, sem uma aposentadoria decente, sem acesso ao plano de saúde, sem uma alimentação viável, porque passamos a fazer parte daqueles que deixam de ter direitos. O ambiente inclusivo ele vai acontecer, mas só vai acontecer quando eu, estando do lado daqueles que têm oportunidades e privilégios, entender que meus privilégios são finitos e deverão ser finitos, a não ser que eu aprenda a compartilhar, a lutar e defender aqueles que não possuem os seus direitos garantidos, né? Esse assunto, meu grande amigo, é um assunto que a gente quer falar a noite inteira. É verdade, é verdade. A gente se sente, né, até vai lembrando, fica indignado, né? Eu estava
inscreve no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.